Boa tarde a todas, boa tarde a todos, às prefeitas, aos prefeitos. Quero saudar inicialmente aqui o prefeito Jonas Donizete, também saudar o nosso anfitrião, o prefeito Rodrigo Neves, meus companheiros de partido que aqui me acompanham, o deputado Marcelo Freixo, vereadora Talíria Petroni. Trago aqui também um abraço especial da ex-prefeita Luísa Erundina, que foi uma das fundadoras da Frente Nacional de Prefeitos e a primeira presidenta da Frente. Nosso país hoje, quero começar por aí, vive uma crise muito profunda. Para além de uma crise econômica, uma crise política, uma crise de sentido, uma crise de rumos da nação. E essa crise coloca para nós hoje alguns desafios que são fundamentais para quem quer que queira governar o Brasil, seja disputando a presidência da República, seja com uma maior integração necessária nos governos do Estado e nos governos municipais. Nós entendemos, e esse é o sentido da nossa pré-candidatura pelo Partido Socialismo e Liberdade, que hoje estão colocados dois grandes desafios. Primeiro é o desafio da democratização do Estado brasileiro. Nós vivemos uma crise de representação em todos os níveis. Está muito difícil fazer política hoje, ainda mais diante de uma desesperança, de uma desilusão do nosso povo em relação à forma de se fazer política no Brasil. Uma desilusão que nós precisamos convir, muitas vezes é justificada, porque o sistema político brasileiro hoje construiu um verdadeiro abismo com a participação social e popular. O que nos coloca o desafio de construir e aprofundar formas de democracia para além da representação pelo voto a cada 4 anos, mas formas que aproximem cada vez mais o poder das pessoas, de democracia participativa, como vários municípios, aliás, é uma experiência pioneira dos municípios do nosso país, com experiências como orçamento participativo, conselhos de habitação e de várias áreas, que ajudam a definir as políticas públicas e diminuem o hiato que existe entre representantes e representados. A democratização do Estado brasileiro também precisa passar pelo Poder Judiciário. Hoje nós vivemos uma verdadeira judicialização da política, em que se torna muito difícil governar quando promotores, procuradores, representantes de tribunais de contas, que não são eleitos pelo povo, muitas vezes fazem política e limitam a possibilidade de atuação do gestor, não em casos que se trate de corrupção, porque quando se trata de corrupção é papel desses órgãos investigar e punir. Mas quando se trata de gestão, isso deve ser reservado a quem tem voto popular e não quem presta concurso público apenas. Uma judicialização que nós vimos, eu moro na cidade de São Paulo e vi, há 2, 3 anos atrás, um intento da Prefeitura de reajustar, porque de fato estava defasada a planta genérica de IPTU e, por uma judicialização inexplicável, porque é uma atribuição do Executivo fazê-lo, o prefeito não conseguiu fazer. Foi parar no Supremo Tribunal Federal, quando foi autorizar já tinha acabado o mandato. Então, é preciso uma democratização profunda do Estado brasileiro que passe pelas práticas de gestão, pela participação popular, por maior transparência e também pela democratização do Poder Judiciário. Outro desafio importante que está posto no nosso país é o enfrentamento às desigualdades. O Brasil é a 7ª economia do mundo e, ainda assim, está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Nós precisamos, para o necessário enfrentamento a esse abismo, a um abismo social no nosso país, nós precisamos de uma profunda e progressiva reforma tributária. Uma reforma tributária
que possa taxar aqueles setores econômicos que hoje não pagam. Nós temos uma subtributação, seja no setor financeiro, seja no setor de serviços. São subtributados no Brasil. Isso, em alguma medida importante, defasa também o próprio fundo de participação dos municípios, porque vem do imposto de renda da pessoa física, e um exemplo que é muito concreto, que é a ausência de tributação de lucros e dividendos de pessoas jurídicas no país, faz com que haja um desvio da pessoa física por PJs artificiais para poder ter elisão fiscal. Isso reduz a arrecadação do país. Não só reduz a arrecadação, como gera injustiça tributária, onde quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Uma estrutura de arrecadação que esteja baseada, sobretudo, no consumo e na produção, não é uma estrutura de arrecadação justa. 51% de toda a carga tributária brasileira vem do consumo e da produção. Nós precisamos alterar isso. É uma questão de justiça social e também é uma questão de justiça federativa. É preciso rever a forma como se distribui a carga tributária no país. Um exemplo muito concreto, que foi um debate que se abriu após as manifestações de junho de 2013, em torno do transporte público, mas foi rapidamente encerrado, é o debate da municipalização da arrecadação da CID, para poder financiar transporte público municipal no país. Debates como esses precisam ser colocados para que a gente combata a desigualdade tributária em todos os seus níveis, como desigualdade social, desigualdade regional e também como desigualdade que distorce o Pacto Federativo. Agora, queria aqui também tratar de um tema, que é um tema que tem a ver com a minha trajetória ligada ao movimento social de luta por moradia, de direito à cidade, mas tem a ver ainda mais com o trabalho de gestão que cada prefeito e cada prefeita faz no dia a dia do país. Porque a desigualdade no Brasil, Rodrigo, ela tem território, ela se expressa nas cidades. O polo e o foco dos conflitos, onde estoura na ponta, é no território urbano. E pela forma como se desenvolveu as cidades brasileiras, por um êxodo rural descontrolado, também por ausência histórica de reforma agrária no nosso país, isso gerou uma segregação territorial que expressa a segregação social. As diferenças sociais no Brasil estão marcadas no território. As nossas cidades ainda carregam uma divisão profunda entre centros e periferias, e que se reproduz por uma lógica incontida da especulação e da valorização imobiliária. Para a gente pensar planejamento urbano, para a gente pensar política pública urbana, nós não podemos ignorar que, na última década, o nosso país viveu o maior surto de especulação imobiliária da sua história. Terra praticamente virou ouro, terra virou ativo financeiro. Nós tivemos uma valorização, o período de maior expressão disso foi entre 2008 e 2014, o auge da valorização financeira imobiliária no país. Nós tivemos uma valorização que ultrapassou 200% em média nas capitais, como valor do metro quadrado. Não é possível fazer uma governança justa sobre o território que não seja excludente, que não jogue sempre os mais pobres para as regiões mais distantes, com desregulação do território. Existem mecanismos para regulamentar o uso territorial. Isso não pode ficar apenas à deriva e à mercê do mercado imobiliário. Não pode ficar apenas porque são as grandes construtoras e incorporadoras que têm terras definirem a política pública urbana no país, definir onde vai construir cada coisa. Veja a contradição. Nós tivemos, durante os últimos 15 anos, um maior nível de investimento urbano no Brasil, seja com o PAC, as obras de saneamento e mobilidade, seja com o programa Minha Casa Minha Vida nas obras de habitação. Mas isso não resolveu os grandes problemas urbanos.
Minha Casa Minha Vida construiu 2 milhões de casas entre 2009 e 2015 e o déficit habitacional brasileiro não se reduziu, em especial nas regiões metropolitanas. Porque não adianta enxugar gelo, não adianta só construir casa, em geral, nas periferias, onde cria um novo ônus de infraestrutura, de demanda por serviços públicos, de saúde, educação, de todo tipo, não é? E não enfrentar uma lógica que é uma lógica que cria novos sem-teto. Porque se a gente não é capaz, com mecanismos legais e de gestão, de conter a valorização imobiliária no país, o que acontece é que, pelo aumento no preço da terra, que se reflete no preço do aluguel, as nossas cidades se tornam uma máquina de criar novos sem-teto. Nós podemos construir 2 milhões de casas e vão ter mais 2 milhões de novos sem-teto produzidos por essa lógica. Tem um ditado que nós usamos muito e que costuma acontecer pela falta de regulação do território, é que nas nossas metrópoles, muitas vezes, quando o metrô chega na periferia, a periferia foge do metrô. Porque quando chega qualquer melhoria urbana numa região mais periférica, aquela região se valoriza. E quem pagava aluguel naquela região de R$500, aumentou para 1.000, 2.000, ele tem que ir para uma região onde não tem essas qualidades urbanas. E esse não é apenas um problema habitacional. Esse é um problema que tem a ver com toda a infraestrutura e serviços públicos, inclusive com a mobilidade. Quando uma família trabalhadora é jogada para mais longe, é mais tempo de deslocamento entre a sua casa e o local de trabalho, que, em geral, está concentrado nas regiões centrais, em especial nas nossas metrópoles. Quando uma família é jogada para mais longe, o serviço de educação ou de saúde, que já poderia ser precário na sua região, é ainda mais precário numa periferia mais distante. Criam-se novos ônus sociais, que piora a qualidade de vida das pessoas e que dificulta o planejamento urbano. Por isso é necessário nós implementarmos os mecanismos que estão previstos no Estatuto das Cidades desde 2001. Nós podemos regulamentar a função social da terra, com desapropriação-sanção, que, inclusive, é permitido às prefeituras, após cobrança de IPTU progressivo por 5 anos em terrenos que estejam abandonados. Isso não tem sido feito por falta de uma regulamentação federal do Estatuto das Cidades, que precisa ser feita. A regulamentação feita pelos planos diretores é insuficiente. Nós precisamos de uma regulamentação federal do Estatuto das Cidades. Cito um outro exemplo, que também limita e diminui a atuação da especulação imobiliária, que muitas vezes não tem qualquer compromisso com o desenvolvimento das cidades, que é prevista no nosso Código Tributário há mais de 50 anos, que é a contribuição sobre melhorias, e que até hoje não foi regulamentada de maneira adequada, que é quando chega uma melhoria pública em determinada região, e isso valoriza terras privadas, a possibilidade de uma taxação para o município que reflita o investimento, ou o efeito desse investimento na valorização privada. É preciso regular o desenvolvimento desordenado do solo, é preciso ter uma política que enfrente a especulação imobiliária nas cidades e assegure, portanto, cidades menos segregadas, menos divididas e que o investimento público não seja apenas para enxugar gelo. Quero aqui, como foi proposto na carta da frente e também nesse vídeo inicial, entrar em alguns temas de grande interesse nacional e que também, evidentemente, se relacionam com o Pacto Federativo e com a atuação dos municípios. O primeiro é o tema da educação. Educação, todos nós sabemos, é algo essencial para o nosso futuro. Nós estamos falando das próximas gerações. Agora, nem sempre isso se reflete na questão orçamentária, sobretudo da União. Hoje, o Brasil destina 5,5% do PIB para a educação pública. Desses 5,5% do PIB, apenas 1% é da União. O resto se divide entre estados e municípios. A federalização do ensino, como tem se proposto em algumas plataformas, para nós não é a maneira mais adequada. A federalização do ensino, aliás, no Brasil, foi feita apenas em regimes ditatoriais.
porque é uma forma de controle, de separação da escola com a comunidade e de distanciamento, né, em relação a quem mais precisa e quem usa a escola, né? Isso fortalece o pensamento único. Federalização do ensino não é o caminho. Agora, maior federalização do financiamento da educação pública, esse é sim o caminho, com a educação básica, fundamentalmente. Isso passa pela implementação do custo aluno qualidade inicial, o chamado CAC, que está previsto no Sistema Nacional de Educação a ser regulamentado. Vejam, isso já está estabelecido, há leis aprovadas, a destinação de 50 bilhões de reais ao ano para a educação básica no nosso país, sobretudo a estados e municípios, que deve chegar na educação infantil. Nós temos um drama crônico que é o déficit de creches no nosso país. Se deixar este drama à custa apenas dos municípios, ele não será resolvido, não por falta de vontade política, mas porque não há condições orçamentárias para fazê-lo. Não é? E não basta apenas construir as creches. É preciso um apoio federal para a manutenção e para o financiamento da gestão delas. Porque a parte de construção do equipamento, relativamente, ela é a mais barata. Não é? Entregar um equipamento frio, sem dar as condições do pagamento de pessoal, que muitas vezes está comprometido, não é, pela própria lei de responsabilidade fiscal, que, aliás, nesse aspecto, precisa ser revista, porque isto força. Não é? Existe um verdadeiro tabu em torno da lei de responsabilidade fiscal, que não se pode falar dela. Quem fala da lei de responsabilidade fiscal é irresponsável, é gastador. Mas não se trata disso. O limite que a lei de responsabilidade fiscal estabelece, sobretudo em relação a gasto com pessoal, força a terceirizações por organizações sociais, seja na saúde, seja na educação, que nem sempre atendem ao interesse público. Nós temos que dar condições para que quem está na gestão possa fazer a gestão direta, que nós acreditamos que é o melhor caminho. Agora, para isso é preciso fazer essa revisão e que permita também ter recursos federais para a educação, sobretudo para a educação básica e educação infantil. Quero aqui também falar do delicado tema da saúde, que nós sabemos é o que mais onera os municípios proporcionalmente. Tem alguns dados, que a própria frente também trabalha com eles, que entre 2003 e 2014, nós tivemos um aumento de 26% para 31% da proporção de gasto de saúde médio dos municípios. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma redução de 51% para 42% da proporção de gastos da União. Não é? Isso é muito pouco. A União precisa contribuir mais. E queremos aqui colocar uma questão. O problema não é o SUS. O modelo do SUS é um bom modelo, reconhecido internacionalmente. O problema é que é um modelo subfinanciado no Brasil. Países que têm acesso universal à educação em modelos análogos ao SUS, em média, destinam 8% do PIB para saúde pública. No Brasil, se destina 3,8% do PIB para a saúde pública. O problema não é ter um modelo público. Modelo público e universal é necessário. É uma forma de seguridade social para o nosso povo, especialmente num abismo social tão grande. A maior parte da nossa população não tem condições de pagar plano de saúde privado, não tem acesso a isso. Ainda mais com a desregulamentação do trabalho produzido por essa reforma trabalhista, que dificulta ainda mais ter contratações formais, onde as pessoas vão ter esse benefício a partir das empresas em que trabalham. Aliás, o que nós temos que estabelecer para ter mais recursos para a saúde é um teto na renúncia fiscal dos planos de saúde, porque hoje isso representa 32% dos gastos com o SUS,
é renúncia fiscal que vai para plano de saúde privado, que na prática é algo que poderia ser arrecadado para a União para poder se destinar para a saúde pública. Nós não podemos ter medo de fazer esse debate. A nossa proposta, de maneira muito concreta, é o aumento da participação federal nos gastos em saúde de 1,6% do PIB, que é o que representa, para 3% do PIB. Evidentemente, não há mágica. Alguns podem estar pensando, só está falando em gastar, de onde vem o dinheiro? A proposta que nós defendemos de maneira muito clara e contundente é uma reforma tributária progressiva que seja capaz de arrecadar um dinheiro de setores que hoje pagam muito pouco. Vou apenas dar o exemplo da tributação de lucros e dividendos que já mencionei. Tributaristas como o Rodrigo Orair, um dos maiores tributaristas do Brasil, estimam que tributação de lucros e dividendos com uma alíquota progressiva no Brasil nos renderia 2% do PIB ao ano em arrecadação, 120 bilhões de reais. Não é? Isso, por si só, nos daria condições de avançar consideravelmente em políticas públicas democráticas. Mas uma coisa que nós precisamos fazer, porque isso engessa o crescimento nacional, é abrir o debate para a revogação da Emenda Constitucional 95 do teto de gastos. Este é um teto para o crescimento do país. Esta emenda constitucional estabelece não um teto para gasto, mas um teto para o crescimento nacional. Né? Nós precisamos enfrentar isso. Né? O problema maior do Brasil, francamente, não é a dívida pública. Aliás, os patamares de proporção dívida-PIB no Brasil são muito menores que os da Europa e dos Estados Unidos. Nós temos hoje 75% da proporção dívida-PIB. Se reduz proporção dívida-PIB, não cortando gasto. Se reduz proporção dívida-PIB, aumentando o crescimento. Enquanto a taxa de juros for maior do que a taxa de crescimento do PIB, você pode cortar o gasto que quiser, que vai continuar crescendo a proporção de dívida. Nos últimos 3 anos, no Brasil, se cortou tudo em termos de investimentos sociais, e a dívida pública só está crescendo em relação ao PIB. Nós precisamos enfrentar essa questão, e não é com mais cortes, é com mais investimentos públicos que possam gerar, inclusive, dinamização da economia e mais arrecadação. Essa política de ajuste fiscal só gera novos desajustes fiscais no nosso país. Nós precisamos ter a coragem, inclusive, de submeter isso a referendo popular. Não é possível que o Congresso Nacional possa decidir algo tão grave sem dialogar com a sociedade. O povo não foi ouvido a respeito desses cortes, a respeito dessa emenda constitucional. Se nós efetivamente nos incomodamos com o sentimento de falta de representação que hoje a sociedade tem em relação à política, se nós efetivamente queremos reduzir o abismo que existe entre o poder e as pessoas, nós precisamos estar abertos para ouvir mais as pessoas e criar espaços de decisão e consulta permanentes, com plebiscitos, com referendos, com conselhos participativos, onde o povo possa se sentir mais representado. Isso é essencial para se retomar uma política pública no nosso país que sirva às maiorias, para que as maiorias sociais também sejam e se sintam no Brasil maiorias políticas. Termino aqui agradecendo a oportunidade aos prefeitos, às prefeitas, à direção, ao presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e nós temos a clareza que a construção de um novo projeto de Brasil, que nos tire desta crise profunda que nós estamos, tem que se dar também com um envolvimento conjunto, com um grande mutirão nacional, que passa pela participação popular, pelo envolvimento da sociedade, mas também por uma necessária parceria entre todos os entes do Estado brasileiro. Isso é, sim, revisão do Pacto Federativo em distintos níveis, isso é, sim, ampliação da democracia real e participativa no Brasil, e isso é, sobretudo, combate às desigualdades profundas que nós vivemos no Brasil. Obrigado.